Muito boa noite. Hoje temos a nossa live super especial em terapia em reposição hormonal. Vou convidar agora o Dr. Charles Berger para entrar aqui conosco. Obrigado. E o nosso super convidado especial, Dr. Leonardo Jacobsen, vai enviar o convite aqui também. Boa Olá, noite, Fernanda. Tudo Charles. bem? Boa noite. Chegou o dia da nossa live. Coisa boa. Estamos ansiosos para compartilhar a conversa com o Dr. Leonardo, né? Tudo bem, Léo? Olá, boa Boa noite. noite, doutor. Seja Tudo muito bem, pessoal? Seja muito bem-vindo ao Lapidário, é uma honra recebê-lo aqui. Doutores, tenho certeza que será uma noite incrível, cheia de conteúdo. Estamos aí com a audiência aumentando, já vou colocar lá também a informação da abertura, lá no nosso grupo, para quem está nos acompanhando. Fiquem atentos aí a todo o conteúdo dessa noite, que tenho certeza que será incrível. Uma boa live para todos vocês. Obrigado, Fernanda. Léo, muito obrigado primeiramente por ter aceito o meu convite, né, para a gente conversar sobre esse assunto tão palpitante que no momento não existe nada mais importante do que nós tratarmos bem as nossas pacientes, que se nós fôssemos agora fazer uma pontuação até do ponto de vista epidemiológico, nós estamos falando aí de uma população em 2025 de 1,2 bilhões de mulheres no período do climatério e na menopausa que vão precisar de um atendimento especializado. Ou seja, essas mulheres passarão ao longo dessa vida o tanto tempo praticamente que viveram na produção de hormônios na ausência desses hormônios. E o impacto que tudo isso vai causar na saúde dessas mulheres poderá ser muito importante. E eu estou convidando você, meu amigo, que é um expert em reposição hormonal, uma das pessoas que hoje respeito muito pelo trabalho que vem executando nesse tema, não pude deixar de convidá-lo para me ajudar a bater um papo sobre esse tema realmente que é palpitante para todos nós e que os nossos colegas ainda enfrentam alguma dificuldade para a segurança da prescrição, seja em condições especiais ou mesmo em pacientes que estão no dia a dia, né? Porque ainda é um assunto que causa muita polêmica, ainda muito um viés de antigos pensamentos, ainda que reverberam do estudo WHI, com vieses que são muito discutíveis, e você poderá nos ajudar a pontuar isso com muita tranquilidade. Então, seja bem-vindo. Agradeço a Fernanda e a Lapidari e também a farmacêutica Bios, porque são fomentadores e estão estimulando a discussão desse tema tão importante. Só para lembrar os senhores, não tomando mais o tempo sobre esse assunto, mas nós vamos cursar com mais algumas lives ainda durante esse mês, né, com o doutor André Malavasi no dia 20 de junho, anotem aí, às 20 horas, e a doutora Jordana, que vai falar a respeito de medicina do esporte, associado também à reposição hormonal. E no dia 30 de junho desse mês, culminaremos com uma masterclass, fazendo um resumo, né, um brainstorm sobre tudo aquilo que nós conversamos, já com o olho na possibilidade da execução, então, já do nosso curso lá em 23 e 24 de agosto, no Instituto Lapidari, onde faremos uma abordagem de todas as tecnologias e todas as ferramentas, melhor dizendo, que nós estamos lançando para a mão de todos nós para podermos tratar bem as nossas mulheres, né? Então, doutor Leonardo, eu vou começar conversando contigo a respeito dos benefícios e das possibilidades dos efeitos colaterais que a maioria das pacientes podem encontrar, e os nossos colegas, principalmente, quando vão fazer uma prescrição. O que você tem para nos dizer hoje sobre esse momento da necessidade que as mulheres encontram de ter um profissional muito habilitado e muito coerente para fazer essa prescrição? E até me pergunto e aproveito um pouquinho mais para dizer a você o seguinte: quanto mais especialidades estiverem entendendo a respeito de terapia hormonal, mais fácil para nós, médicos ginecologistas, endocrinologistas e médicos que lidam com as mulheres diariamente poderem fazer as suas prescrições, ou até para resolverem as suas contraindicações e entenderem isso melhor. O que tu tem para nos dizer, amigo? Bom,
Boa noite, doutor Charles. Boa noite, Fernanda. Queria agradecer o convite, né, do Instituto Lapidário, o seu convite. Para mim é uma grande honra estar aqui. Acho que você introduziu muito bem o tema, doutor. De que, primeiramente, a gente tem muitos mitos e tabus em relação ao tema de terapia de reposição hormonal feminina, né? Muito que reverberam ainda do WHI, ao ponto de que hoje a gente tem em média estudos brasileiros, um estudo brasileiro, né? Avaliou que só 18% das mulheres brasileiras chegaram a fazer ou fazem a TRH e que essa duração é muito curta, chega a durar menos de um ano. Isso em muitas partes por causa desses mitos, desses tabus e pela falta de preparo dos médicos em lidar com essas situações ou falta de segurança. Bom, hoje a gente já tem muitos dados, muitos mesmo, muitos estudos novos, cada vez mais, que chancelam a segurança e muitos benefícios, que os benefícios são muito superiores a qualquer risco Uhum. relacionado à terapia de reposição hormonal. E muito bem, como o doutor pontuou, a questão de que todos os médicos que atendem mulheres precisam saber e precisam dominar pelo menos é, um pouco desses dados para que consigam orientar de uma melhor maneira as suas pacientes. Por exemplo, quando falamos então da parte cardiovascular, né, é importante que os cardiologistas entendam que não existe nenhuma conduta cardiológica para prevenção mais importante do que a terapia de reposição hormonal feminina, em que a gente tem dados de meta-análise de ensaios clínicos randomizados com nível 1A de evidência de que as mulheres que fazem a terapia de reposição hormonal da menopausa têm uma redução de risco cardiovascular de 48% pelo menos, né? De 40 a 50% aí de redução. Ou, por exemplo, que os psiquiatras entendam que quando as mulheres estão na transição perimenopausal, menopausa, aumenta o risco de depressão de 2 a 4 vezes e que muitas vezes a paciente não precisa de um antidepressivo, ela precisa da terapia de reposição hormonal, visto que o estradiol aumenta a dopamina, aumenta a serotonina, aumenta a E glutamato no e cérebro já é evidência A, né, Léo? e Já é evidência evidência A, A. né? E a Uhum. progesterona, então, teria seu papel relaxante, ansiolítico, né, com a Sistema parte ali do GABA. cérebro, com o efeito GABA. Ou, por exemplo, a gente fala dos próprios neurologistas entenderem de que muitas das doenças neurodegenerativas, né, poderiam ser evitadas. Hoje a gente tem também dados aí mais recentes que mulheres jovens, saudáveis, na transição, iniciando o TRH, poderiam prevenir doença de Alzheimer de 30 a 40% e também as funções neurocognitivas, porque uma das queixas muito importantes desse período é a alteração neurocognitiva, alteração também relacionada ao humor. Então você vê, né? E a gente pode entrar também na parte da nutrologia, com as mudanças da composição Metabólicas. corporal, metabólicas, ganho de gordura, perda de massa muscular, poderia entrar na parte da dermatologia, que o Ah, Instituto Lapidari tem vários cursos aí de estética, enfim, né? Entendendo que para síntese de colágeno da pele a gente precisa de estradiol. Então, a gente vai ter uma repercussão geral no corpo da mulher e de que muito disso pode, eu sempre falo que muito do sofrimento da mulher na menopausa, ele é totalmente desnecessário, desde que seja feita uma terapia de reposição hormonal de uma maneira correta, segura e eficaz. O grande problema está aí, que as mulheres muitas vezes procuram o auxílio de um médico e muitas vezes ouvem de que não, de que é arriscado e que a gente tem é, risco de câncer e outras coisas que a gente sabe hoje já tá bem estabelecido que isso não é verdade. A gente tem bastante dados para refutar ou para orientar. Então, é importantíssimo. Léo, veja, aproveitando esse gancho que você está me colocando da reposição hormonal, com seus benefícios além daquilo que era clássico, né, dos sintomas vasomotores, dos sintomas geniturinários, veja que situação importante quando nós vamos fazer uma revelação de que terapia de reposição hormonal está relacionada com diminuição, por exemplo, do diabetes tipo 2. Está relacionado com diminuição do câncer de intestino, câncer de cólon, e, sobretudo, no que diz respeito à síndrome plurimetabólica, que muitas vezes acontecem de 15 a 25% durante o climatério e menopausa. E as mulheres, lembra-se, acho que você vai lembrar desse assunto, as pacientes chegam no consultório, doutor, não quero fazer reposição hormonal porque eu ganho peso. E ao contrário, Pelo na contrário. verdade, ela ganha peso porque ela está no climatério ou na menopausa. E essa janela de oportunidade, ela ainda existe, Léo? Como é que a gente pode passar essa informação hoje para os nossos colegas? O que nós estamos palpitando em relação a esse assunto? Janela de oportunidade versus tempo de uso. Né? Nós temos uma mudança aí nos nossos conceitos. Gostaria que você comentasse sobre esse assunto. Bom, a janela de oportunidade, ela é um conceito muito importante, advinda mesmo dos dados do WHI. Por quê?
Lá no WHI, eles iniciaram a terapia hormonal para mulheres de 50 até 79 anos. E o que eles viram quando Uhum. estratificaram por idade essas mulheres? E que as mulheres mais jovens, elas tinham muitos benefícios e quase nenhum risco. E os problemas maiores se davam nas mulheres que estavam ali mais longe da idade da menopausa. A janela de oportunidade, fique bem claro que eu vou falar aqui agora, ó. A janela de oportunidade não é uma contraindicação absoluta a TRH. Nenhuma idade ou nenhum tempo de menopausa deve ser uma contraindicação absoluta. Mas o que a gente sabe e que não há nenhuma dúvida na literatura médica é que o quanto antes a mulher entra na menopausa, o quanto antes ela iniciar a terapia de reposição hormonal, melhores serão os resultados. Por exemplo, se eu tiver uma paciente que entrou na menopausa aos 50 anos e ela decidiu, procurou ajuda para iniciar a terapia de reposição hormonal aos 55, ela ainda tem benefício? Vai, muito provavelmente, se não tiver nenhuma contraindicação, vai ter muitos benefícios. Só que esses 5 anos que ela ficou sem hormônio, ela já perdeu um pouco do colágeno da pele, ela já perdeu um pouco de massa óssea, ela já talvez tenha depositado um pouco de cálcio nas suas artérias, enfim. Então, o quanto antes a mulher entrou na menopausa, o quanto antes ela iniciar, melhores são os benefícios no cérebro, na pele, no osso, no sistema cardiovascular. Então, sim, a gente tem que pensar em iniciar o quanto antes, mas o fator tempo ele não deve ser um fator limitante decisório, de como um arrolamento hermético decisório em todos os casos. Não, existem casos em que pacientes que já passaram desses 10 anos iniciais da terapia hormonal podem sim e vão ter benefícios, só que a avaliação médica deve ser muito mais cuidadosa nesses casos, né, doutor Chagas? Perfeito. Exatamente isso, Léo, que eu ia comentar. Inclusive, a solicitação de exames passam a ser exames mais complexos, né? Para que a gente possa, inclusive, avaliar risco de placas que eventualmente pudessem ser deslocadas, né? Mediante o risco de uma terapêutica hormonal. Mas eu entendo que muitos colegas vêm me perguntando bastante sobre esse assunto, mas qual o momento que eu deveria entrar com terapia de reposição hormonal se uma paciente chega no teu consultório e se diz assintomática, mas você avalia, ela tem 47 anos, tem uma alteração de FSH de 25, um estradiol de 34, ela não está usando nenhum tipo de hormônio contraceptivo, e é uma paciente que tem uma testo livre de 0,5 e uma teste total de 17. O que você proporia para essa paciente? Você já iniciaria com a terapia de reposição hormonal? Você aguardaria ela ter sintomas ou não? Essa paciente ela menstrua ainda? Esse é Ela o ponto menstrua importante. regularmente. Se ela menstrua regularmente, muito provavelmente ela ainda tem um certo grau de produção pelos Flutuação. próprios ovários, né? Então Uhum. esse é o ponto principal. Então o ato de repor é o ato de devolver, de restituir. A gente vai geralmente entrar nesses momentos em que a gente vai realmente ter a deficiência hormonal. Neste período que a mulher ainda menstrua regularmente, muitas vezes ela não vai precisar de início de uma terapia de reposição estrogênica com estradiol. Mas os hormônios como progesterona e testosterona, eles provavelmente já vão ter caído. Isso a gente tem dados clínicos que mostram que as mulheres perimenopausais, mesmo com ciclos ovulatórios, têm uma redução na produção e na excreção de progesterona e também nos androgênios. Os androgênios, Uhum. eles caem com a idade, né? A partir da terceira década de vida, dos 20 aos 50 anos, estima-se que as mulheres perderam em torno de 40 a 50% dos seus androgênios. Então, nesse momento, muitas vezes a mulher, primeiro, ela está sofrendo pelas intensas flutuações hormonais e não por hipoestrogenismo. Então, aí, nesse ponto, a gente tem que tratar muito bem e observar se ela Predominância não estrogênica. é a predominância urgente, que ela não tem hemorragia, se ela não está com uma adenomiose, uma endometriose, um mioma, em que em alguns casos a gente vai ter que sim fazer uma terapia hormonal de tratamento, bloqueio, e ao mesmo tempo avaliar a reposição, quando bem indicada, de progesterona, de testosterona, E essas já mulheres nessa já fase, começam. né, elas reclamam, inclusive, de uma tensão pré-menstrual exacerbada. Perfeito. Né? E não percebem que esse momento é o momento de a gente já estar atuando. Né? Nós podemos melhorar a condição de correção do sono, que muitas vezes começa a ficar perturbado por irritabilidade, né? E ela não consegue definir exatamente o que é, e, para nossa surpresa, ela acaba caindo muitas vezes no terapeuta ou mesmo no psiquiatra, que envolve, às vezes, a prescrição de antidepressivos. E hoje, Léo, eu não sei se você chegou a checar, mas os antidepressivos ultrapassaram a prescrição números dias de antibiótico. E isso, esse dado me foi passado de uma forma alarmante, porque significa dizer que de cada
5 pacientes que estão no teu consultório, 2 estão usando antidepressivos. E isso aumenta muito quando eles estão acima de 40 anos de idade. Portanto, eu acho que a terapêutica de reposição, nesse momento, pode ser interessante, ainda que não seja do estradiol, mas provavelmente da correção androgênica, da correção da progesterona, pode sim aliviar esses sintomas e será muito bem-vindo. Que vias, Léo, você gosta de trabalhar com a progesterona? Você que é um homem que gosta muito de estudo da progesterona, fale para nós um pouquinho. Qual é a tua via preferida? A progesterona, ela muda completamente, né, a farmacocinética, então, ou seja, a absorção e distribuição dela, e também a formação de metabólitos, e também os efeitos clínicos de acordo com a via, né? A via clássica da reposição de progesterona, em que a maioria dos estudos foram feitas, que mostrou todos os benefícios, né, a proteção endometrial, as questões do sono, as questões no osso, cardiovascular, na pele, no sistema imune, a gente tem bastante estudos mostrando que ela é imunomoduladora, é a via oral, né? Então a via Uhum, oral ela vai ter um papel, né? Um destaque quando a gente fala de reposição de progesterona em mulheres. Apesar de que 5, 10% das mulheres não vão tolerar a progesterona por via oral, né, por efeitos colaterais, por umas questões individuais, né, de farmacogenética e também de metabolismo. Nesses casos, as mulheres que não toleram a progesterona por via oral para a reposição, a gente pode usar a via vaginal. A via vaginal, ela uhum. vai conseguir proteger bem o endométrio, ela vai ter uma boa absorção e distribuição sistêmica, mas ela, por exemplo, não vai formar os metabólitos, a alopregnanolona, que tem aquele efeito no sono, enfim. Efeito GABA, né? Tá? O grande questão da terapia com progesterona é que a progesterona ela não deve ser administrada por via transdérmica, ela não tem uma boa permeação por via transdérmica ou atinge níveis satisfatórios sistemicamente. Então, para terapia sistêmica não faz muito sentido a gente utilizar a Uhum. progesterona transdérmica como alguns colegas prescrevem. Então, de regra geral, via oral, em alguns casos, né, a gente utiliza via vaginal quando não tolera via oral, ou, por exemplo, na gravidez, para reprodução humana, quando a gente quer um efeito mais endometrial, e a via transdérmica ela deve ser proscrita. E assim como a progesterona tem essas particularidades de via, né? A testosterona aí, principalmente o estradiol, também tem, né, Dr. Charles? Então, pergunta a ti agora, devolvo a pergunta. E no estradiol, quais seriam as vias principais que a gente pode utilizar ele e quais as formas farmacêuticas principais? Mestre, eu acho muito interessante essa pergunta porque nós vamos falar, inclusive, nesse momento da flora estrobolômica, né? Que é muito importante, inclusive, quando você falou aí da reposição hormonal e da absorção de estrogênio e de progesterona no metabolismo dessa paciente que pode ter um quadro de desbiose. Eu não sou contra, muito pelo contrário, não sou contra a via oral do estradiol, acho até uma ótima via, mas nós temos que imaginar que ela pode aumentar um pouquinho mais o risco tromboembólico. Então, via de regra, eu gosto de utilizar a via transdérmica, porque é uma via, a pele é o nosso maior órgão e ela é um excelente meio de administração, porém, às vezes me preocupa um pouco com a administração, porque ela é errática, né? Perfeito. Então, a gente sabe muito bem, nós vamos discutir isso para frente em determinados momentos. Inclusive, na Masterclass tem uma aula exatamente sobre esse assunto, em que nós vamos falar sobre as vias de administração do estradiol e a via preferencial para mim hoje é a pele. Mas também, confesso a você que a via subcutânea, com a utilização dos pellets, me parece ser uma via muito segura. Nós conseguimos entregar uma dosagem muito baixa e necessária, ou seja, a menor dose com a menor capacidade possível de estabelecer um equilíbrio hormonal dessa paciente. Então, eu confesso que sou muito apaixonado pela via subcutânea. É, E realmente a testosterona, da mesma forma, para evitar o efeito de primeira passagem hepática, a gente acaba utilizando muito a via transdérmica, porém nós não temos ainda no mercado farmacêutico, pelo menos, nenhuma formulação segura, e daí nós vamos precisar fazer isso nas farmácias magistrais. Por isso, e assim confio também nas farmácias magistrais, acho uma ótima via a via transdérmica, e diria para você que a via pellet é realmente uma via maravilhosa, em que a paciente consegue, de todas as formas, fazer uma equação perfeita em relação aos níveis de testosterona quando você tem experiência de uso. Uma outra observação que eu faria em relação ao estradiol, nessa situação, Léo, eu não sei se você tem verificado isso, nós, quando usamos o estradiol via oral na terapia de reposição hormonal, e se fizermos um controle do FSH, que é um bom marcador
da atividade climatérica e de menopausa, você verifica que na via oral você não consegue essa correção. Porém, na via pellet, você consegue isso na grande maioria das vezes e também poucas vezes consegue na via transdérmica. Porém, então, eu vou dizer para você que se eu pudesse escolher uma ferramenta de escolha ideal, eu diria que seria a forma pellet, né? Mas a via transdérmica é a via que eu mais uso na prática do dia a dia. Não sei se eu respondi a pergunta, mas Não, realmente seria por aí. foi ótimo, até porque, doutor Charles, o seguinte, o que, que os estudos mostram, né? Que a via transdérmica, seja por gel, seja por adesivo, ou seja por spray, agora mais recentemente, ela Exato. tem realmente uma absorção muito errática e uma variabilidade muito grande entre as mulheres. Do mesmo jeito que uma mulher com um pump de um gel De cabelo? padronizado, né, da indústria, ela absorve muito bem, vai conseguir níveis satisfatórios e se adaptar muito bem, para pelo menos 25 a 30% dessas mulheres não vai ter uma boa absorção. Então, assim, o que, que a grande literatura, a gente tem bastante dados já, inclusive recentes sobre isso tem entrado nos papers aí da Sociedade Internacional de Menopausa, a própria FIGO lançou um statement esse ano, né, a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, falando dessa preocupação sobre a via transdérmica não Uhum, atingir o mínimo de níveis uhum. satisfatórios. Então, Isso acho que o mesmo. mais importante da terapia estrogênica transdérmica é a gente iniciar e conseguir reavaliar tanto sempre pela clínica, né, que é o nosso principal parâmetro, mas nem todas Uhum. as pacientes têm uma clínica muito florida, mas também pelos níveis de FSH, pela redução de Isso. FSH e pelos níveis de estradiol. Então, acho que é mais importante do que iniciar ou do que a via em si, é saber reavaliar e acompanhar, coisa que o senhor vai mostrar bem para nós lá na Masterclass. Veja como é interessante, obrigado. Veja como é interessante a gente estar discutindo terapia de repouso hormonal e nesse momento a gente se torna um clínico da nossa paciente, né? Porque nós vamos discutir aqui massa óssea, nós vamos discutir doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, doenças do envelhecimento e, como dizem, a menopausa não é uma doença. Mas ela pode trazer consigo, nesse meio período de que você não fizer um tratamento adequado, muitas doenças poderiam estar associadas, inclusive com o síndrome plurimetabólico, diabetes, aumento do risco de câncer de intestino. E hoje, nós, como ginecologistas, nós nos identificamos como médico clínico da paciente. Não sei se você tem esse mesmo entendimento, mas nós precisamos estudar muito sobre clínica para poder conduzir melhor as nossas pacientes. Porque não é só de terapia de repouso hormonal, mas é entendimento de todo o cuidado dos pilares de longevidade que teremos que ter com elas. Eu Perfeito. acho que mais ou menos esse seria esse nosso caminho de atendimento para essa população que não para de ter necessidades, porque vão viver pelo menos 40 anos, a expectativa média de viver na menopausa. E com isso a gente pode evitar uma série de doenças com menor impacto social, com menor impacto financeiro, inclusive para as operadoras de saúde, para o Sistema Único de Saúde e para o governo, de um planejamento de saúde pública. Bem, dentro do que nós estamos discutindo, a gente está falando agora de tromboembolismo há pouco, qual a via que você hoje elege, então, para evitar o risco tromboembólico, falando dos três hormônios? Haja visto que alguns colegas ainda têm preocupação, por exemplo, da prescrição de testosterona para o risco tromboembólico, ou da Uhum. progesterona mesmo. Ainda há pessoas que nos questionam, às vezes eu recebo algumas perguntas, olha, você está usando hormônio para paciente, ela tem um risco de ter uma trombose porque tem um histórico familiar ou porque já teve um evento de uma trombose prévia. O que é que nós temos hoje para dizer para os nossos colegas em relação ao risco tromboembólico e vias de administração? Ó, a gente tem muitos dados, né? A gente tem um estudo clássico 2007 chamado estudo Esther, que ele mostrou claramente que em pacientes baixo risco, tá? Quando a gente está falando da população geral, a via oral ela aumenta assim o risco Uhum, tromboembólico em 4 vezes até e a via transdérmica não. A grande questão e o grande medo é em pacientes de alto risco de tromboembolismo. Por exemplo, as pacientes que têm o IMC elevado, estão acima do peso, as pacientes que têm histórico, né,
de trombose anterior, então a paciente já teve uma trombose durante a vida dela, por algum motivo, ou durante uma viagem, uma cirurgia, um pós-operatório, alguma coisa, e aí é praticamente dado como contraindicação absoluta, ela nunca mais vai poder utilizar hormônio, ou uma paciente que tem trombofilia, que descobriu a trombofilia quando foi investigar uma perda gestacional ou alguma coisa, e também é dito a essas mulheres que elas não podem fazer reposição hormonal. A gente tem uma meta-análise deste mês, junho de 2025, numa grande revista, a revista Climateric, que é a revista da Sociedade Internacional de Menopausa, em que avaliou justamente 10 estudos na população de alto risco, essa população com histórico de trombose, com trombofilias, com IMC elevado, pós-operatório, e o que eles acharam? Somando esses 10 estudos, o poder estatístico desses estudos, de que a via oral ela deve ser proscrita, contraindicada, né? Então qualquer paciente que tenha fatores de risco de aumento de risco de trombose não devem receber o estrogênio por via oral, mas pela via transdérmica, muito que a gente já vê, já observa, já tem estudos, o Exato. próprio Dr. Malavasi, que vai fazer a live junto, Nossa ele tem live. a maior autoridade para falar sobre isso, eu já assisti algumas aulas dele, e ele também mostra esses dados, é de que a via transdérmica não aumentaria risco, mesmo nesta população de alto risco. Isso referente ao estradiol, né, que é o Sim, principal hormônio relacionado. Em ela aumenta o relação à risco de trombose. progesterona micronizada natural, também nessa população de alto risco, eu devo ter a preferência em associar o estradiol transdérmico, né, ou subcutâneo, junto com a progesterona micronizada isomolecular, ou alguma progestina, se caso necessário utilizar, que tem esse perfil semelhante à progesterona, como a dihidrogesterona. As progestinas derivadas do norpregnano, como por Uhum. exemplo o acetato de nomegestrol, essas aumentam o risco mesmo com o estrogênio transdérmico. Então, sempre procurar utilizar uma progestina mais neutra. Agora, em paciente que não tem risco, qualquer progestina, progesterona, é bem tranquilo. E a testosterona, a gente tem bastante estudos de uma população bem especial, que é, inclusive, a população de homens trans, né? Sim, E essa população com estudos com dose de testosterona 20 vezes 20 maior vezes. do que o que a gente habitualmente utiliza para mulher, é bem seguro e bem claro em dizer de que não aumenta o risco de tromboembolismo, de câncer de mama ou de eventos adversos graves. Então a gente tem bastante dados de segurança. O problema é que os médicos não dominam esses dados de segurança e acabam assustando. E pior, os médicos ainda que estudam essa parte hormonal, que tem essa segurança e que passam para essas pacientes, até muitas vezes tem essa segurança, como eu faço, como o doutor faz. O problema é que muitos médicos assustam. Então, o paciente vai no Tem. cardiologista, vai no vascular, vai em algum colega da área que não sabe sobre hormônios, e aí esse mito E ele está nós enraizado, né? temos que nos preocupar também, Léo, com as pacientes que estão na vigência de uma terapia de reposição hormonal via transdérmica e que chegam para fazer uma cirurgia plástica em que o colega suspende a terapia de reposição hormonal para executar a cirurgia. Veja o grau de risco que isso acontece, porque eles não imaginam que, na verdade, quando você reinstalar essa reposição hormonal, só pelo fato de ter parado, você já aumenta essa possibilidade de cascata de coagulação. E quando você ainda reinicia, você aumenta novamente a capacidade tromboembólica desse paciente. Ou seja, nós estamos tendo diretrizes que precisam ser reavaliadas e rediscutidas com toda a comunidade médica para que nós evitemos esses problemas para os nossos pacientes, porque senão você vai lá no ginecologista, ele prescreve, pede para manter, eles interrompem e fazem uma confusão e isso traz prejuízo para os nossos pacientes, inclusive sobre o risco tromboembólico. Então, Sem contar que para recuperação cirúrgica, cicatrização, é formação de muito tecido de melhor. fibra, é muito melhor que ela esteja estrogenizada, né, doutor? Exatamente, isso, muito melhor. E quando você aborda uma paciente hoje puramente com síndrome urogenital, é claro que o estrogenismo não vai tratar a incontinência urinária genuína, verdadeira, mas veja, Léo, o grande número de pacientes que me procuram hoje é por uma atrofia genital com dispareunia, com infecções urinárias de repetição, com situações relacionadas à urgincontinência, ou seja, uma bexiga hiperativa. É, Quando você não tem uma contraindicação formal para estrogenizar esse paciente, você prefere qual via? Combinar a via vaginal com a via transdérmica? Qual é a tua experiência nesse assunto? O que você tem utilizado de estradiol para utilizar na síndrome urogenital especificamente?
um Legal, estriol? Você legal. prefere usar promestrieno, estradiol isomolecular? Excelente. Olha só, o que a gente tem de dados em literatura fala de que até 30% das pacientes que fazem terapia sistêmica, ou seja, com gel, adesivo, enfim, ainda vão precisar de um gel, de um hormônio tópico, né? Vaginal. Então, isso é mais ou menos um terço das pacientes. Eu sempre alinho essa expectativa com as minhas pacientes e pergunto ativamente sobre isso, porque em muitas delas não falam ativamente, a gente tem que perguntar. E outra questão que elas têm que entender é que para a epitelização, para melhorar o trofismo, para trazer mais colágeno, ácido hialurônico, melhorar o epitélio, isso vai demorar um tempo. A gente não tem estudos. A gente tem três hormônios principais que a gente pode utilizar para terapia hormonal local, né? Que é É, uma é terapia uma ótima opção, né? segura, seguríssima, bem tranquila, que é o estriol, o promestrieno e o estradiol. E por incrível que pareça, a gente não tem estudos que compararam esses três hormônios head to Sim, head, sim, ou seja, um entendi. versus outros. Então, o que é aceito hoje? Que qualquer uma dessas opções são válidas, vão funcionar e vão ter o seu papel. Porém, o que eu mais tenho utilizado é mesmo o estradiol, na forma de um comprimidinho de 10 microgramas, principalmente pela questão de ser mais prático, ter um aplicador descartável e não ser, em fato de não ser em gel ou óvulo, as mulheres acabam aderindo melhor. Então, eu gosto de fazer uma fase de ataque, em que a gente utiliza todos os dias ali por umas 2 semanas e depois a gente vai aplicando de 1 a 2 vezes por semana. A resposta é muito bom, mas tem que avisar a paciente que ela vai ver a resposta mais tardiamente. Em 1, 2, 3 meses é o auge ali do efeito. E também, eu queria até que o senhor comentasse como que o senhor trata também com as terapias adjuvantes, né? Com as tecnologias aí que o doutor faz bastante. Veja, Léo, eu gosto muito de utilizar, e acho que o padrão ouro seria a associação de ferramentas, tanto hormonais quanto realmente essas ferramentas físicas que nós chamamos de energias. E o laser ou a radiofrequência são excelentes elementos que podem ser associados com uma resposta otimizada. Veja, se você estiver me perguntando o que é melhor, se eu preferiria reposição hormonal ou ferramentas de energia, eu diria que usaria hormônio. Mas se eu posso usar os dois, Dois. eu vou usar os dois porque eu vou potencializar muito a resposta. Sobretudo na formação de colágeno. Em 3 semanas, normalmente, a paciente já tem uma melhora muito importante da lubrificação vaginal. E eu diria para ti que, obviamente, em pacientes que têm uma contraindicação formal, uma terapia de reposição hormonal, você vai usar prioritariamente as tecnologias. Embora já seja evidência de, ou seja, para quem não sabe, a opinião do especialista, já está liberada a utilização da via vaginal, a via tópica, mesmo em pacientes que tiveram câncer de mama. Sobretudo, Léo, se essa paciente for uma paciente triplo negativo, Perfeito. que é uma boa parte já da população mais jovem, são pacientes que viveram o tratamento de um hormônio triplo negativo, que normalmente culmina com terapias mais agressivas, sobretudo do ponto de vista de quimioterapia. E essas pacientes cursam logo 1 ou 2 anos com o risco aumentado de uma menopausa precoce, às vezes antes dos 40 anos de idade. Então, elas vão chegar a um certo ponto que não vão conseguir ter vida sexual, né? Você pega pacientes com fissura. De novo, aí a utilização das tecnologias é muito interessante. Tá? É uma opinião, logicamente, que ainda estamos necessitando de mais estudos mais robustos, mas todos os estudos que estão mostrando derivam para um ponto comum, uma melhora do resultado em relação à utilização isolada de ácido hialurônico, por exemplo. Então, Uhum. quando eu combino um drug delivery de ácido hialurônico com a energia, eu melhoro a condição dessas pacientes que nós estamos conversando. E eu vou te dizer uma outra coisa, Léo. Curiosamente, venho fazendo levantamento de alguns artigos a respeito do DEA, né, ou seja, da progesterona via vaginal em óvulos, como uma melhora das circunstâncias da revitalização vaginal. Parece que é um elemento promissor, né, no efeito realmente adjuvante do tratamento dessas pacientes com síndrome urogenital. Vamos aguardar o que vão apresentando os resultados, mas eu acho que tem coisas boas a serem publicadas por aí. Muito bem, Perfeito. Léo. Em relação às situações específicas e especiais, que nós podemos chamar assim, o que mais os nossos colegas têm medo é em relação aos cânceres passados, né? Vamos supor, por exemplo, que nós recebemos uma paciente, então, que ela tenha tido um câncer de ovário ou um câncer de endométrio, e que precisaria fazer uma reposição hormonal.
ou ainda um câncer de mama. Em como estão os nossos estudos, o que que o estudo Habits, o que que o estudo, na verdade, o estudo Estocolmo, né, o que que eles têm pronunciado, o próprio líder ético do Zotibolona, qual foram as conclusões, Leonardo, que nós estamos aguardando ansiosamente para dizer para uma paciente, olha, a senhora está liberada ou não para terapia de reposição hormonal. Eu normalmente respondo que o tratamento é sempre individualizado, né? Então tudo depende do que o paciente está sofrendo. E às vezes a dor daquela paciente pode ser interpretada, às vezes, como uma necessidade de ultrapassar algumas linhas de segurança oncológica. E aí a gente vai também discutir isso sempre com nossos profissionais de outras especialidades, multidisciplinar. Então eu aguardo muito a resposta também do oncologista, mas eu gosto, Leonardo, de escutar muito a minha paciente. Então não vou negar para você que algumas pacientes exigem de fazer um tratamento de reposição hormonal e eu entrego a ela o consentimento, entrego para ela a importância de ela saber que ela não está respaldada cientificamente muitas vezes, né? E a gente acaba fazendo, em algumas situações, uma terapia de reposição hormonal, mas sabemos que ainda não existem trabalhos robustos para tal conclusão. Então, o que que você tem lido a respeito? Qual é a tua conclusão a respeito desse tema tão palpitante? Que eu espero que um dia tenhamos respostas melhores. O que que você me Perfeito. diz, amigo? Eu acho que a minha visão é muito semelhante à do doutor, né? A gente é um assunto delicado e cada caso ele deve ser visto na sua singularidade. Individualmente. Apesar de que nós temos três sociedades, tá, gigantescas, inclusive a nossa própria, a SOBRAC, assim como a Sociedade Americana de Endocrinologia, a Endocrine Society, e a própria Sociedade Norte-Americana de Menopausa, que agora virou a The Menopause Society, que elas três elas colocam em suas próprias diretrizes e guidelines de que há em certas situações clínicas, em que algumas pacientes plenamente informadas, né, que tenham alguma comorbidade, algum Uhum. histórico, alguma patologia que, de caso seria contraindicação formal TRH, de que aceitariam acorrer, entender os riscos, benefícios e aceitariam, então, de tão má qualidade de vida, de tantos sintomas, de tão ruim que essa paciente está clinicamente, elas aceitariam plenamente informadas de compartilhar essa decisão e aceitariam fazer a TRH. Então, novamente, não é contraindicação absoluta, apesar de que essa paciente ela precisa ser bem informada e ter Sim, consentimento. Em relação à literatura, é o que a gente, nós como médicos, somos, temos esse papel, esse dever de informar a exato. paciente. Pós-câncer de mama, a gente tem três estudos principais, o doutor já citou o nome dos três, o principal entre eles é o EPTS, né, lá de 2005 ou 2002, se eu não me engano, ali dessa época, de que 2005. ele foi o único estudo que mostrou realmente um aumento da recidiva no grupo das pacientes que estavam fazendo TRH e pós-câncer de mama em relação às que não faziam, né? Mas essa recidiva não aumentou mortalidade. Foi feito o diagnóstico, foi tratado e essas pacientes não aumentaram. O Estocolmo, que foi interrompido na mesma época por causa dos resultados do EBDS, ele não Exatamente. mostrou aumento de recidiva, mas Nós tivemos só 378 pacientes no estudo Estocolmo que foi interrompido por conta desse outro estudo, do né? EBDS, e aí Exato. ele não mostrou aumento da recidiva, mas Não, era na mama contralateral, provavelmente um outro um tumor. outro E o tumor. Liberate com tibolona, que tentaram provar uma segurança da tibolona que não se mostrou, que aumentou também. Só que a gente tem mais 20 e poucos estudos que vieram ao longo do tempo, né, que não são ensaios clínicos randomizados, mas que mostraram nenhum aumento de risco de recidiva. Então, ao mesmo tempo que a gente tem ali o EPS mostrando essa recidiva e um pouquinho, só que não aumentando mortalidade, o Estocolmo e mama contralateral, a gente tem inúmeros outros estudos que avaliaram também Demonstrando. e que mostraram que não houve aumento de recidiva. Então, novamente, a gente precisa expor isso ao paciente, a gente precisa conversar com o mastologista, com o oncologista, tomar a decisão compartilhada, mas principalmente essas mulheres, doutor Charles, que entram muito cedo, ou que tiveram um histórico muito cedo, que já Né? fizeram tratamento adjuvante, às vezes por 5 anos, e estão muito jovens, com 40, com 50 anos, bom, essas pacientes são sim candidatas desde que entendam e compartilhem a decisão. E eu acho até que nós estamos, de fato, chegando a um consenso de que nós não estamos prescrevendo, na grande maioria das vezes, porque faltam evidências de segurança. Não que eles estejam mostrando que existe esse problema
aumentado do risco Perfeito, considerável, mas sim porque a gente ainda não conseguiu ter uma evidência de segurança a ponto de fazer as informações adequadas para o nosso paciente. perfeito. Mas eu digo para você, Léo, que eu, como mastologista, tenho trabalhado há 25 anos com mulheres com câncer de mama e muitas vezes me dá preocupações do quanto nós estamos fazendo overtreatment também, né? Assim, ou seja, Sim, estamos tratando até demais essas sim. pacientes, não permitindo que ela tenham vida. E vida, eu estou querendo me referir a geniturinários, sintomas geniturinários, em que a paciente vem até a perder urina de forma inconveniente na sociedade, que ela não consiga ter relação sexual, que ela aumente o risco exacerbado de osteoporose, que ela aumente demais o risco cardiovascular, e você sabe muito bem que as mortes cardiovasculares superam em muito o risco oncológico, e tudo isso me faz refletir que a própria situação da osteoporose ainda mate mais do que o próprio câncer de mama. Em relação Perfeito. aos outros tumores, eu diria para você que, de fato, a gente não teria problema dentro do câncer de colo uterino, e dentro do câncer de endométrio nós temos que ter cuidado com o subtipo endometrioide, que eu acho que é um risco aumentado. E em relação aos demais cânceres, por exemplo, tireoide, pele, cólon, Pulmão. intestino, né, nós não temos nenhuma correlação de contraindicação. É isso que eu queria deixar claro a todos os senhores que aqui nos ouvem, né? E eu acho que é super importante a gente estar relembrando que nós estamos lidando aqui não só com ginecologistas, mas também com endócrinos, com médicos nutrólogos, com médicos do esporte e tantas outras mais especialidades afins que estão hoje na convivência mútua do melhor interesse que é tratar a nossa paciente. Não é isso, Léo? É Eu isso acho que mesmo. esse tema é um tema que ainda vai fomentar muita discussão, obviamente, né? E eu vou te perguntar agora, não poderia deixar de utilizar as ferramentas atuais que nós temos hoje para lançar mão. E falaremos brevemente com o Dr. André Malavasi sobre os três temas, que são pesquisas científicas no interesse de esclarecer a utilização do estradiol, da testosterona e de uma progestina para o uso da reposição hormonal. Como você hoje, na tua prática clínica, você tem utilizado ou não os pellets hormonais? E se sim, por que você tem utilizado e em quais situações você tem preferido? Bom, os pellets, eles são uma via bem já estudada e bem consolidada. A gente tem trabalhos com pellets, terapia de reposição estrogênica desde Tem a mais de um década milhão, né, de de usuários. 40, né? Desde a década de 40 a gente tem dados, a terapia com testosterona também. Então, assim, o médico hoje que se propõe a trabalhar com a terapia hormonal, ele precisa, ao menos, entender, estudar, saber e ter essa ferramenta no seu arsenal, porque é uma via validada, é uma via que está à disposição, é uma via que vem crescendo no número de evidências científicas, e a gente tem também ampla dados de experiência clínica também em relação à terapia com os implantes. Como falamos, não é melhor nem pior do que outra via. Ela tem as próprias particularidades farmacocinéticas, né? Em que a gente tem sim pacientes que vão se beneficiar muito das vias com os implantes, principalmente as pacientes que não respondem bem à terapia transdérmica, como a gente falou aí, em É. torno de 25 a 30% das pacientes não vão ter uma boa Que não tem adesão absorção. também, né? Que não tem adesão, A né, via Léo? oral, né, contraindicação, toda paciente que tem alguma contraindicação à via oral, e também as pacientes que preferem, né? Então, a nosso dever como médico é fornecer informações imparciais, É. embasadas e tomar uma decisão compartilhada. Eu tenho algumas pacientes que já chegam ao consultório solicitando ou buscando informações e realmente é uma terapia validada e que a gente consegue entregar um bom resultado, né? E não vai ser diferente dos hormônios das outras vias. O que o pessoal tem que entender é que o estradiol é o mesmo, a testosterona é a mesma, as progestinas são as mesmas, o que muda é a forma de administrar que pode ser muito conveniente. Então, acho que sim, todo médico que se propõe a trabalhar com terapia hormonal deve conhecer, deve entender a farmacocinética, deve saber principalmente indicar, porque o grande segredo dos pellets é uma boa indicação, e aí as pacientes colhem os benefícios com praticamente pouquíssimos efeitos adversos ou riscos em relação às outras vias é praticamente nenhum. São os mesmos riscos e as mesmas contraindicações e os mesmos efeitos colaterais possíveis.
Léo, eu tenho trabalhado com os implantes, você sabe disso, há um certo tempo, há pelo menos uns 5 anos, e tenho ministrado cursos e pesquisa em relação a esse assunto, e posso dizer que concordo plenamente com as tuas colocações, e é uma ferramenta que vem a mais a somar no nosso arsenal terapêutico das pacientes que precisam de uma atenção. E nós não podemos esquecer da nossa ética profissional, e nós temos que, na maioria das vezes, tentar com aquilo que é mais prático, o que o paciente tem maior chance de se adaptar. E exatamente isso, quando o paciente não tem uma boa resposta do ponto de vista oral ou tem contraindicações, nós vamos ter essa opção dessa ferramenta, que é uma ferramenta segura, mas que necessita, Leonardo, de um treinamento. É isso que é uma situação que nós estamos aqui para salientar aos colegas que precisam fazer um treinamento racional e clínico de julgamento, como fazer essa indicação, como fazer essa aplicação e por que estão fazendo. Então, há profissionais hoje que só querem colocar implantes. Eu também não sou favorável a esse tipo de posicionamento, porque acho isso perigoso, porque existem, como já dissemos, todas essas modalidades de administração que podem ser também muito boas. Então, de novo, volto lá para o princípio da nossa fala. Nós vamos fazer terapia hormonal individualizada, dentro das necessidades dos nossos pacientes e para aquela paciente, fazendo uma medicina tailor-made, ou seja, uma medicina de alfaiataria. Essa é a posição que nós temos que apresentar aos nossos colegas, para que eles tenham, inclusive, uma melhora na prática clínica do seu dia a dia, atraindo os seus pacientes no entendimento de que eles estão fazendo o melhor pela saúde delas. Isso é uma questão que a gente gostaria de deixar bem claro e eu agradeço muito pelas tuas pontuações. Bom, Eu que agradeço. eu vou aproveitar só uma última pergunta para a gente poder esclarecer um pouquinho mais, Leonardo, porque a gente tem utilizado bastante também o tema doenças relacionadas à predominância estrogênica e também algumas patologias como endometriose que podem derivar exatamente da presença do estradiol. Eu sei que você tem trabalhado muito na área de patologias como endometriose, adenomiose, miomatose. Como está a sua experiência e isso dentro dessas pacientes que tiveram endometriose e que agora estão no período da menopausa? Como você vai lidar com isso? É proibido usar? Você tem preocupações? A endometriose é uma doença que pode estar persistente durante a menopausa, ou ela até pode ser diagnosticada ainda na menopausa? O que você comentaria sobre isso, meu amigo? Perfeito. A gente tem uma das maiores patologias, né, de uma síndrome que a gente chama de predominância estrogênica, que é um guarda-chuva que dentro dessa síndrome a gente tem a endometriose, adenomiose, miomatose, hiperplasia endometrial, lipedema e outras Problema? derivadas que compartilham de mecanismos fisiopatológicos muito semelhantes, né, seja por hiperexpressão de aromatase, seja por resistência à progesterona, seja por alteração das enzimas que convertem os estrogênios nas suas formas sulfatadas e vice-versa, a gente tem então essas mulheres que sofrem com essas patologias ao longo de toda a sua vida Uhum. fértil, né? Durante a menacme ali, com ciclos intensos, com dores, com dismenorreia, com menorragia, com sofrendo bastante. E essas mulheres, quando chegam muitas vezes à menopausa, é dito a elas por médicos, inúmeras pacientes chegaram dizendo para mim, falavam assim, não, a tua endometriose vai curar na menopausa, não precisa ser feito, o teu mioma vai curar, então a gente segura até a menopausa e na menopausa você está curado. Bom, isso não é uma verdade, né, doutor Charles? A gente que Não. estuda bastante, a gente vê isso. Primeiro porque, beleza, a mulher vai entrar na menopausa, os níveis de estrogênio vão baixar, de progesterona vão baixar. O útero, as patologias de estrogênio dependente, sangramento, sintomas, eles Tem podem uma até tendência de melhorar melhorar, né? pela atrofia e pelo hipoestrogenismo. Mas aí eu sempre falo para meus pacientes, tá, e o seu cérebro? E sua pele? E seu osso? E seu sistema cardiovascular? E sua libido? E sua função geniturinária? Né? Então tudo isso agora está privado de uma reposição hormonal. Não posso te dar reposição hormonal porque você tem a patologia. Na verdade, isso não é uma verdade, né? Isso é uma ignorância aí de alguns colegas. Mas vamos lá.
De uma forma geral, essas pacientes elas podem sim, não é uma contraindicação, não está em nenhum lugar de que patologias estrogênio dependentes, seja principalmente endometriose, é uma contraindicação ao TRH. Essas pacientes podem sim fazer TRH, porém nós temos que ter um cuidado a mais com essas pacientes. É, Dois objetivos principais: evitar a reativação da doença, né? E principalmente os sintomas. Nenhuma mulher quer voltar a sentir aqueles sintomas, né, de predominância estrogênica, ou ter sangramentos, ou quem sabe ter uma desagradável notícia de que sua endometriose recidivou, ou que estão crescendo os miomas ou adenomiose. Então, nessas pacientes, muitas vezes, doutor, a gente precisa lançar a mão das progestinas. É uma exato. classe, né, de análogos à progesterona, só que com uma potência muito Muito maior maior. do que a progesterona, como por exemplo o DIL, né, de Uhum. Mirena, ou como por exemplo a gestrinona, a drosperinona. Enfim, a gente tem uma classe desses progestagênios que em eficácia eles têm uma semelhança muito grande. O que varia muito é o perfil de efeitos além da sua eficácia endometrial. A gente tem as progestinas mais androgênicas, a gente tem as progestinas mais antiandrogênicas, a gente tem aquelas que impactam mais no metabolismo, a gente tem algumas que são diuréticas, e saber, o médico que sabe associar a progestina correta para cada paciente em associação com o estradiol, esse é o grande segredo no tratamento dessas mulheres na menopausa, né? Eu concordo, é exatamente dessa forma que eu penso, né? Eu fico muito preocupado quando dizem que a paciente vai encontrar cura no seu período menopausal e eu fico realmente inseguro e tenho que muitas vezes explicar que isso não é totalmente uma verdade, né? Dentro das progestinas, a gente também tem que ter a preocupação. Muitas vezes eu ainda vou encontrar pacientes que têm receptores de progestinas que são resistentes, né? E aí a gente tem que lançar mão de outros artifícios, de outras ferramentas para tratar essas pacientes. Mas em base, eu trataria da mesma forma que você assim colocou, e acho que muitas vezes as pacientes com endometriomas nós temos que tomar mais atenção ainda pelo risco concomitante dessas pacientes desenvolverem câncer de ovário. É. Eu vi que você já colocou um post atrás, no passado, de um trabalho bacana do MD Anderson, se não me falha a memória, onde o risco aumentado dessas pacientes extrapola mais de 20 vezes, e essas pacientes precisam ter um cuidado especial para o período da menopausa, porque já tem um risco potencial daquele ovário também de ser um tumor epitelial associado a um tumor endometrióide. Doutor Charles, eu sei que o senhor é cirurgião também, né? Trata muito endometriose do ponto de vista cirúrgico. Assim, endometrioma e menopausa não combinam, tá? A gente precisa indicar o tratamento cirúrgico, sim. Então, se tem dois fatores principais para complicações da endometriose na menopausa, é uma doença residual extensa, então É paciente com extenso. muitos focos, enfim, e também pacientes com endometrioma. Nesses casos, a gente não deve postergar a cirurgia. Trata, limpa a pelve, faz o que precisa ser E depois feito pode e fazer a faz a reposição. TRH com segurança, dá uma tranquilidade, né? É exatamente desse ponto de vista que nós temos que abordar os pacientes, esclarecer os nossos colegas que as indicações cirúrgicas elas são afuniladas, obviamente, não são para todo mundo. Hoje a gente não pode operar todo mundo, não deve, melhor dizendo, operar todo mundo, mas existem situações pontuais em que nós devemos fazer a cirurgia e uma dessas é o que nós citamos aqui, né? É, Léo, não sei doutor. se você quer fazer mais alguma consideração, ou Fernanda tem alguma pergunta dos Sim, colegas. doutor, tá tão maravilhoso aqui, mas a gente já tá chegando no momento final aqui do tempo da live que a gente tem no Instagram. Então, acho que a gente vai ter que deixar aqui com um gostinho de quero mais Ótimo, para excelente. a próxima, para próxima e para nossa Masterclass também. Nós temos muita coisa para falar, né, Tem Fernanda? A gente muita tem coisa. muito assunto para discutir ainda. Nossa, E claro que nós tá poderíamos muito ficar bonito. horas falando sobre esses assuntos, mas cada um dessas próximas lives trarão tópicos extremamente importantes dentro da terapia hormonal. E a gente vai aproveitar esses grandes profissionais que nós temos aí para nos ajudar a traçar um caminho largo de conhecimento para que as nossas pacientes possam aproveitar essa outra etapa da vida que pode ser realmente incrível. Muito, muito. Que conteúdo riquíssimo aqui. Estão em comentários incríveis aqui já entrando, já durante toda a live. E eu vou Que aproveitar bom. aqui, né, doutor Charles, já deixar para vocês, todos que querem aprofundar, já se antecipar isso, não quer aguardar a próxima live, e já entender o que é que o doutor Charles preparou aí de uma maestria aí Serão sensacional. dois dias intensos, E prática dois clínica
e teórica. Mesmo. Pensem, doutores, serão 2 dias no Lapidário, em Balneário Camboriú. Um dia completo de teórico, aprofundar isso todo esse muito mais, né, com certeza. E um dia inteiro de hands-on, de prática em paciente modelo, tá? Uhum. Então, Perfeito, é isso mesmo. é isso mesmo. Para mais informações, vocês já podem ir no direct do Instituto Lapidari ou lá no link da bio, imersão em terapia de reposição hormonal, 23 e 24 de agosto, no Lapidari, em Balneário Camboriú. Tá? Quem perguntou quando, já disse aqui. Mais informações também com o time de relacionamento do Lapidari. Doutores, eu não tenho palavras aqui, eu tô aqui. Obrigado, Fernanda. Primeiro que eu já tô na fila de paciente, já disse Ótimo. como é que funciona isso, que eu já quero ser paciente, já quero quais exames que eu preciso estar pronto já para o dia, nem saber. Tudo certo. Vamos providenciar isso com antecedência. Ai, maravilhoso. Que conteúdo rico, que engrandecedor. Eu vi que tem muitas pacientes aqui Ah, também. imagino. Então, assim, vocês trazem, sabe, vocês como médicos com esse tema, vocês trazem um novo respiro para as mulheres. Um mundo aí de novas possibilidades que muitas de nós aí, tanto já do 30 ou 40, ou que mais aí é 50 a mais, nem sonhavam, né? Que Com essas poderia possibilidades, né? outro tipo de qualidade de vida. Então, eu primeiro agradeço, né, pelo imenso aprendizado que vocês se aprofundam e estão sempre estudando para trazer o melhor para todas nós mulheres. Fica primeiro o meu agradecimento pessoal aqui. Obrigado. E em segundo, por esse momento aí com o público médico, de vocês entregarem tudo aqui sem reserva alguma de conhecimento. Isso é muito engrandecedor. Isso é de uma humildade, uma entrega gigante de cada um de vocês. Então, imaginem o que vai ser uma imersão, né? Vai ser muito legal. Tenho certeza disso. Obrigada. Obrigado, Eduardo, mais uma vez, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Eu sei quanto você tem uma agenda difícil, ocupada. Então, quando você nos dedicou esses minutos para nos ajudar, tenho certeza que você vai contribuir para muita gente ficar melhor dentro da prescrição, da segurança e da melhora da qualidade de vida das pessoas. Pô, Obrigado, doutor, Léo. para mim é um grande prazer. Eu queria agradecer ao Instituto Lapidário pela oportunidade, o doutor pelo convite, dizer que para mim o doutor é um grande exemplo, né? Um Obrigado aí. professor, um grande exemplo de profissional, foi um espelho. Agradecer a todos os colegas que mandaram as mensagens, que ficaram aqui até o final, as pacientes, em especial a Ângela aí, que participou a live inteira. Obrigado, Ângela, e as nossas colegas que agradeceram. Só agradecer mesmo. Fico muito feliz de falar, a gente vê, né? Tanto eu quanto o doutor, a gente se empolga de Sempre. falar porque é algo que a gente gosta muito, que a gente vive com amor mesmo e que nos motiva e que nos move. Então, muito obrigado a todo mundo, obrigado, Dr. Charles, Fernanda e a todos. Muito obrigada. Ótima noite para todos. E até a próxima live. Até a próxima, hein? Dia Valeu. 26 aqui no Instagram do Lapidário. Tchau, tchau. Boa noite, Tchau, gente. gente.